Hoje quero começar por contar-te uma história que me foi contada quando eu iniciei o meu curso de medicina chinesa. Um monge e o seu discípulo caminhavam a caminho da cidade, ou de volta da cidade, ou da aldeia, ou da vila, não importa. Vem aqui, Kika. E ao longe avistaram uma casa, fizeram o desvio e dirigiram-se à casa. Quando chegaram lá encontraram uma família muito pobre que vivia em péssimas condições. A família acolheu-os, deu-lhes jantar, dormida e a refeição também do dia seguinte. O monge e o discípulo conversaram com a família e ela explicou-lhes que tinham uma vaca que era o seu sustento através do leite dela. No dia seguinte, quando o monge e o seu discípulo iam partir novamente de volta ao seu caminho, o monge pede ao discípulo para atirar a vaca do precipício. E o discípulo ficou incrédulo, como assim? Este é o único meio de sobrevivência desta família, o que vai ser deles. Mas o monge insistiu. Atira a vaca do precipício. E o discípulo, obediente, atirou a vaca do precipício. Um ano depois, o mesmo monge e o mesmo discípulo passavam no mesmo caminho e avistaram a casa. Para surpresa daquele discípulo, no entanto não do monge, a casa estava muito maior, parecia outra casa, pintada. Ao longe avistaram o dono da casa, bem vestido. Havia galinhas, havia hortaliças plantadas, era toda uma nova vida de uma nova família. E então o discípulo perguntou o que tinha acontecido àquela família. Eles explicaram que um ano antes a vaca, que era a única maneira que eles tinham de sobreviver, tinha morrido. E eles entraram completamente em pânico, sem saber o que fazer. Mas depois perceberam que tinham de se fazer à vida se de facto queriam sobreviver. E descobriram que tinham capacidades que nem sequer conheciam. Começaram a plantar hortaliças, começaram a vender aquilo que plantavam e tinham um pequeno negócio. Um negócio que prosperava e que lhes permitia ter uma vida e condições muito melhores. E porquê é que eu estou a contar esta história? Porque todos nós temos uma vaca e muitas vezes não temos só vacas a nível financeiro, mas também a nível emocional. Quando nós nos encostamos a técnicas que suprimem os sintomas da ansiedade, a ansiedade não é uma emoção. A ansiedade e a depressão não são emoções. São transtornos emocionais. Não são... As pessoas muitas vezes conseguem perceber que de facto a depressão é um transtorno, mas não conseguem olhar para a ansiedade da mesma maneira. Então, muitas vezes as pessoas, quando têm depressão, olham para aquilo e percebem, ok, eu tenho de me tratar. No entanto, em relação à ansiedade, elas não querem, nem sequer concebem que têm de se tratar. E eu quero que tu olhes para ti e que tu te perguntes, como é que tu olhas para a tua ansiedade? Tu olhas para a tua ansiedade como algo que precisa de ser suprimido, algo que precisa de ser acalmado, digamos assim, ou tu consegues olhar para isso e perceber, eu tenho um transtorno emocional e há solução para ele. Sabes que uma frase que eu gosto muito é, se não há solução, então não é um problema. Mas de facto a ansiedade é um problema. É um problema que nos tira a vontade de viver, é um problema que nos tira a vontade de comer, é um problema que nos tira a vontade de conviver, de trabalhar, é um problema que nos atormenta de tal maneira que para continuarmos a fazer as nossas coisas e a viver o nosso dia-a-dia, nós temos de passar por cima dela. Nós temos de ser fortes, temos de lutar contra ela. E se tu já assististe a aulas minhas anteriores, se me segues no Instagram, se conheces o meu trabalho, tu sabes que para mim, lutar contra a ansiedade é lutar contra ti mesma. A ansiedade não é algo que tu precisas de destruir, de reprimir, de fechar numa caixa e ficar lá. E infelizmente eu vejo muitas pessoas a ensinarem como tu deves reprimir a tua ansiedade. E isso deixa-me muitas vezes frustrada e irritada, tanto que eu evito ao máximo seguir qualquer tipo de terapeuta na internet, porque constantemente é isso que eu vejo, principalmente os portugueses e muitos brasileiros também. Quando a língua muda, muitas coisas em inglês, mas lá está, também é o meu algoritmo, são as coisas que eu abro, ou que guardo, ou que dou like, que
se identificam, mas eu vejo muita coisa em inglês que é completamente diferente do conteúdo que eu vejo em português, em que realmente a pessoa é incentivada a sentir e não a reprimir, em que a ansiedade é olhada como um transtorno e não como um alvo a abater ou algo que deve ser encolhido, digamos assim. A ansiedade não é para encolher. Tu podes encolher a tua ansiedade e é essa a minha questão. Qual é a tua vaca em relação à ansiedade? O que é que tu tens feito para te manteres mais ou menos que não te permite conseguir realmente ser uma pessoa tranquila? Porque quando nós vamos mais fundo dentro de nós, e eu sei que por vezes pode parecer, como é que eu vou fazer isso? Mas não sei ir mais fundo dentro de mim. Eu não sei, muitas vezes não é preciso ir mais fundo. É só permitir-te sentir aquilo que tu estás a sentir no momento. A ansiedade, aquela sensação de ansiedade. Aquilo são um monte de emoções. É o corpo a reagir a um monte de emoções presas dentro de ti. Muitas emoções que foram reprimidas e que tu continuas a reprimir e que estás na internet a aprender técnicas para reprimires ainda mais, que precisam de sair. A emoção reprimida dentro do corpo, ela não vai para lado nenhum. Ela fica cá guardada. E quando se acumulam essas emoções todas, depois começamos a ter um transtorno de ansiedade e eventualmente uma depressão, que tem sintomas muitas vezes mais graves, em que já se torna difícil passar por cima do desconforto para fazer o dia-a-dia. E fisicamente há muitos sintomas que nós nem temos consciência que têm relação com a depressão ou com a ansiedade. Nós achamos que são coisas normais. Nós achamos que o nosso corpo funcionar mais ou menos é normal, principalmente a partir dos 30, dos 40, dos 50. Não é. O normal é o nosso corpo funcionar de forma equilibrada e natural. E muitas pessoas hoje em dia, principalmente a minha geração, têm uma obsessão com alimentação saudável, com fazer exercício. Muitas não. Muitas aos 30 anos pensam que os problemas só vêm aos 60. E então bebem cerveja todos os dias e têm uma alimentação completamente insana. Eu sou completamente contra extremismos, pessoas que só comem saudável todos os dias, que só comem legumes, que nunca comem uma batata frita de pacote. Quando eu digo nunca, não é comer diariamente, é obviamente ter moderação e saber quando fazê-lo e quando não o fazer. E ter consciência de que isso não são alimentos para comer diariamente, mas nunca o fazer, para mim, também é um transtorno. A não ser que não se goste, claro. Mas muitas pessoas convencem-se que não gostam porque estão vidradas no saudável e não saudável. Mas dispersei um pouco. Voltando à ansiedade. Quando nós temos vacas para a nossa ansiedade, que é, ok, eu fico ansiosa, sei lá, por este motivo específico, ou então eu fico ansiosa a determinada hora do dia, mas depois, se eu fizer determinada coisa, a ansiedade alivia. Ou se acontecer determinada coisa, a ansiedade alivia. E ao dia a seguir repete-se. E ao dia a seguir outra vez. E ao dia a seguir mais um pouco. Ou então, eu começo a ter uma crise de ansiedade e eu sei, mas se eu enfiar a cara numa bacia com gelo, eu sinto-me melhor. Certo. Agora, imagina, eu sei que estou sempre a dar este exemplo, mas é absolutamente pertinente. Imagina tu teres uma infecção grave no teu corpo e tu dizeres assim, eu tenho uma infecção, mas se eu tomar um Brufen, a dor passa. E a febre baixa. Então tomas um Brufen. E ao dia a seguir a febre volta. E a dor está lá. Mas se eu tomar um Brufen, a dor e a febre vão passar. E no dia a seguir fazes a mesma coisa. O que é que vai acontecer? Se tu não tratares da tua infecção, ela vai piorar. E piorar. E piorar. Mesmo que tu te enchas de Brufenos para camuflar os sintomas, mais tarde ou mais cedo, há um boom. Então, a minha questão é, até quando é que tu vais continuar a camuflar sintomas? A usar técnicas que tornam a tua ansiedade mais fácil de lidar, mas que não a resolvem. E isto aqui, a minha pergunta é no sentido de o que é que tu queres para ti? Porque, ok, eu compreendo e aceito que
que haja pessoas que não se importam de viver com ansiedade o resto da vida. Quando eu digo que não se importam, claro que se importam, claro que ninguém quer viver com ansiedade para o resto da vida, mas preferem isso do que ter de sentir, do que ter de olhar para as suas emoções, do que aprender algo novo, do que se darem uma oportunidade. E isto não é um julgamento, porque se tu neste momento te sentes assim, ok, eu não quero dar uma oportunidade de ir sentir, eu prefiro continuar a usar estas técnicas para contornar a ansiedade, de certa maneira. Talvez daqui a um ano penses diferente e talvez daqui a 5 anos possas pensar diferente, ou talvez não. Agora, se tu és uma mulher que tem uma carreira profissional, que quer ter uma família, ou que tem qualquer objetivo de vida, que gostava de viajar. Por exemplo, eu tive uma aluna que o que ela quer é poder viajar. E muitas vezes a ansiedade não nos deixa atingir os nossos objetivos. Nós bloqueamos, nós congelamos, ou então estagnamos, ficamos ali naquela zona de conforto e não vamos mais além, não vamos fazer mais, porque a ansiedade não deixa, não é porque tu não és capaz de fazer. E se há algo dentro de ti que te diz que tu não és capaz, essas vozes vêm do mesmo lugar que vêm as causas da ansiedade. E tudo isso é resolvível. Tudo isso é resolvível. E não é assim tão difícil. Porque muitas vezes, quando eu falo em resolver traumas, eu imagino que na tua cabeça possa surgir: mas eu não sei resolver traumas. Eu não sei como resolver traumas. Tudo começa pelo sentir. Pelo permitires-te sentir. Como é que tu resolves um trauma? Sem te inscreveres no autoterapia, obviamente. Como é que tu resolves um trauma? Porque é assim, claro que eu estou a fazer esta pergunta e é óbvio que quem está no autoterapia ou quem se inscreve no autoterapia tem a resposta a essa pergunta dada de uma forma fácil, relativamente fácil. Quando eu digo relativamente exige que tu faças alguma coisa, não é estalar os dedos, apesar do audioterapia estar lá, e se tu quiseres resolver um trauma e ouvires aquele áudio durante 10 dias, provavelmente esse trauma específico vai ficar resolvido. Além de eu te ensinar como tu resolveres, como fazer de forma leve. Para mim, resolver qualquer trauma exige-me, às vezes, 20 minutos de choro e fica resolvido. De choro com intenção, ok? Essa parte é importante. Eu também ensino lá. Mas não estando numa autoterapia e querendo fazer desta aula algo útil, o primeiro passo para tu resolveres um trauma é: o trauma manifesta-se no teu dia-a-dia. Vários traumas se manifestam no teu dia-a-dia. Cada vez que tu tens uma crise de ansiedade, cada vez que tu tens um ataque de choro, cada vez que tu te sentes triste, cada vez que... Muitas vezes isso é o trauma a vir ao de cima. São gatilhos emocionais que nos acontecem no dia-a-dia e que fazem com que as emoções que estão aqui apertadinhas e reprimidas dentro de nós, olha uma oportunidade para eu me libertar, olha. E o que é que nós fazemos? Nós, em vez de darmos atenção àquela emoção, eu já vou explicar como fazer isto, nós reprimimos outra vez, nós vamos procurar uma técnica para pôr essa emoção bem apertadinha outra vez. E isto vai ser um ciclo sem fim. Um ciclo sem fim do qual tu nunca vais sair. Porque tudo o que a ansiedade representa é emoção reprimida a querer sair. Todos os gatilhos emocionais que acontecem na tua vida não são para serem evitados, são para que tu aprendas a libertar-te. São uma oportunidade de tu te libertares. Se tu começas a aprender como evitar gatilhos, então tu vais aprender como nunca te libertares. E eu ainda tenho ansiedade. Tenho. Mas eu não tenho ansiedade diariamente. Eu tenho ansiedade por questões pontuais. Eu não sei se lhe posso chamar ansiedade. Se calhar eu chamo-lhe ansiedade porque os sintomas são parecidos, mas eu olho para a ansiedade mais como o transtorno da ansiedade e não como aquela sensação específica. Eu, por vezes, sinto-me ansiosa por uma questão específica e sim, eu às vezes tenho vontade de não olhar para isso. Eu tenho vontade de virar a cara e dizer, não me apetece. Mas eu sei que se eu continuar a não me apetecer, o que vai acontecer é, as mesmas situações vão continuar a acontecer-me até eu me libertar, porque nós criamos um padrão de voltarmos sempre a essas situações, a colocarmos-nos sempre nas mesmas situações que nos causam esse desconforto, o medo, a angústia, a frustração, a tristeza. Todas estas emoções num bolo são o que fazem a ansiedade, ok?
Essa sensação de ansiedade, quando nós... Se eu sentir ansiedade, se me sentir ansiosa em algum momento e eu parar, eu começo a ver as emoções a serem desconstruídas. Eu consigo distinguir o medo, da tristeza, da frustração, da angústia, da culpa, do que quer que seja. Mas para isso eu tenho de saber sentir e tenho de me conectar com as minhas emoções. E é para isso que tenho a autoterapia, onde eu ensino a fazer isso muito bem. Eu tinha dito que ia explicar como sentir essas emoções. Foi isso que eu disse, não foi? Eu espero que tenha sido, mas se não foi, isso é muito importante. Que é, no dia-a-dia, surge um gatilho emocional e eu preciso de me sentar com essa emoção. Eu não preciso de perceber qual é o meu gatilho, não, o que é que ele despoleta em mim. Eu preciso de sentir. É o que eu mais preciso, é de sentir. Porque saber qual é o meu gatilho para o poder evitar é ridículo. É ridículo. Claro que há coisas que nós precisamos de perceber. Eu não gosto disto, disto e disto. Ok. Mas eu não gosto que me digam este tipo de coisas. Porquê? Porque eu tenho um trauma em relação a isto. Ter um trauma é... Como é que eu percebo se eu tenho um trauma? É eu conseguir olhar para a situação e perceber o que esta pessoa me disse realmente incomoda-me porque ela me disse ou porque eu já ouvi isto muitas vezes. Esta pergunta pode ajudar a discernir a situação. Em relação à emoção, eu vou sentar-me com a emoção e deixá-la acontecer. Eu não preciso questionar, eu não preciso de saber se isto é medo. Depois, com a prática, nós começamos a perceber. Mas eu não preciso de saber se é medo, eu não preciso de saber se eu estou triste, eu não preciso de saber se eu sinto culpa. Não. O que eu preciso é de sentir. É o que é que eu estou a sentir neste momento. Carla, mas o que eu sinto é assustador. É assustador porque tu não estás habituado. Porque é desconhecido. Mas o meu corpo tem muitos sintomas. Porque o teu corpo está a tentar expulsar isso. Eu sei e fico extremamente feliz e realizada quando uma emoção me faz ficar expelida e eu chego ao ponto de ficar dormente. Quando o meu corpo fica dormente e há um choro demasiado intenso, eu sei que eu libertei algo muito profundo dentro de mim. Porque eu também não quero passar a ideia que eu já libertei tudo o que existe dentro de mim. Há muitas coisas que vão surgindo e eu vou libertando. A diferença é, se eu sei, se tu sabes olhar para aquilo que tu sentes e bem, tive aqui um acidente, então temos aqui uma ligeira mudança de perspectiva, em que o telefone vai mesmo ter de ficar na mão e então vai haver alguma turbulência. Mas eu estava a dizer que se quando alguma emoção surge, se tu vais permitir-te senti-la ou se vais reprimir. Porque isso faz uma grande diferença. E quando tu te permites sentir, ficar com aquela emoção, por mais assustador que seja, se tu tiveres consciência de isto é só uma emoção, tudo vai começar a mudar na tua vida. Confia. Caso não queiras fazer isso sozinha e queiras ter um acompanhamento com aulas em que eu te ensino muito, muito, muito mais, de maneira mais profunda como fazer isso e com áudios de terapia que vão profundamente ao teu inconsciente, porque é no inconsciente que se passa isto tudo. E é preciso haver um trabalho corpo inconsciente e na autoterapia eu ofereço-te isso. Uma libertação do corpo e do inconsciente. Então, inscreve-te, está aqui o link na descrição e vemo-nos lá.